Olá, gente! Agora eu vou mostrar como o médico pode salvar as informações do laudo. Então vamos lá. Cadastros gerais. Aqui no menu 3IT a gente vai vir em perícia médica, central, e aqui a gente tem a agenda do médico. A agenda do médico, né, é onde o médico vai poder ver as consultas, né, as perícias que tem agendadas para aquele determinado dia. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em consultar, sem preencher nenhum campo desses aqui, que a gente já sabe que esses campos eles são para filtrar, né, alguma perícia que a gente quer consultar em particular. Por exemplo, de um servidor, poderia colocar aqui o CPF dele. Ou as perícias médicas que tem marcada só para um médico específico. Por exemplo, Pedro, então Valdeci, poderia selecionar aqui. No caso aqui, a data de exercício, eu poderia selecionar dentro de um período as perícias que estão marcadas dentro daquele período. Então, eu poderia colocar no período de um ano e ele ia me listar aqui todas as perícias que foram marcadas dentro desse ano. Se eu clicar sem preencher nada, simplesmente clicar no consultar, ele já coloca automaticamente a data atual. Então, ele vai colocar tanto a data atual no início quanto no fim. Então, a gente tem aqui no dia 26, eu estou no dia 26, então ele já lista aqui para mim todas as perícias marcadas para o dia. Então o médico vai chegar lá, ele vai sentar, vai ligar o computador, né, e vai clicar aqui, entrar no sistema, clicou aqui em consultar e aí vai listar, vai ter a agenda dele daquele dia, tá? Vai poder ir chamando então os servidores lá que tem agendado. No caso aqui, a gente só vai ter um, né? A gente tem aqui esse servidor com esse CPF fictício. E eu vou clicar aqui em laudo exame. A gente tem esse papelzinho verde aqui, clicando nele, a gente vai abrir então a tela para salvar as informações do laudo. Então vamos ter algumas informações sobre o servidor e o número do protocolo, né, dessa perícia. O prontuário seria se essa pessoa estivesse fazendo uma prorrogação. Então, se ela está fazendo uma prorrogação, isso quer dizer que ela já teve ela já passou por um processo de perícia antes. No prontuário, quando eu clico aqui, e se essa pessoa se enquadra nesse caso de prorrogação, vai me listar aqui todas as informações das perícias que ela já passou. Tá? Então o médico ele vai poder visualizar essas informações, vai ajudar ele a tomar uma decisão para essa nova perícia. Vou fechar, nesse caso como é a primeira perícia, então ele não vai ter nada no prontuário. Então aqui embaixo a gente vai começar a cadastrar as informações do laudo. Causa de afastamento do trabalho. O médico vai perguntar lá para ele qual é a causa, né, do afastamento do trabalho dele e vai digitar aqui. Data de início da doença, data de início da incapacidade, tá? Tudo vai ser informação que o médico ele vai solicitar para o servidor e ele vai ver nos documentos que o servidor vai trazer para ele também, outros atestados, para ele poder tomar decisões e colocar aqui essas informações. Tá bom? Então, há elementos que justificam a DI, sim ou não, ele vai selecionar aqui. Se sim, quais, ele vai descrever aqui. História da doença, exame físico, se existe isenção de carência, quantidades de medicamentos que o servidor está tomando, alguns exames complementares que o servidor pode ter trago, né? Então, vai colocar aqui essas informações. Mais embaixo a gente tem a parte do CID, né? O CID-10. O CID-10 ele é uma das únicas informações obrigatórias aqui do laudo. Essas informações que a gente já passou, nenhuma delas são obrigatórias. Então o médico ele só vai digitar se ele acha que é realmente necessário. Senão ele pode deixar em branco mesmo. Porém, o CID-10 é uma informação obrigatória, então ele vai ter que colocar pelo menos o principal. E aí ele pode digitar aqui o nome da doença ou um nome que é parecido com a doença, né? Não precisa ser o nome exatamente correto. Ou então ele pode digitar aqui o código do CID, certo? Eu vou digitar aqui o nome de uma doença. Eu vou colocar febre. E vou clicar aqui nessa lupa no finalzinho aqui para ele procurar os CIDs que tem a ver com o nome febre. E ele vai listar para mim todos os CIDs que tem o nome febre no meio aqui, tá? Eu tenho 6 páginas de CID, cada página tem 10, então me vieram aí quase 60 resultados de CID, só porque eu coloquei o nome febre. Então ele vai colocar um nome aí parecido, um nome que lembra a doença.
tá? Se ele não lembra do número do CID, para ele poder achar então o CID correto. E aí quando ele encontrar o CID correto, é só clicar aqui nesse certinho verde, tá? Eu vou clicar aqui no primeiro e ele seleciona já automaticamente aqui o nome do CID, tudo direitinho, tá? O código também. Beleza? O CID secundário ele não é obrigatório, mas se o médico ele pode colocar também, se acha que a pessoa tem 2 CIDs, tá? Então ele pode colocar, sem problema nenhum. O principal é que é o mais importante. Então ele vai continuar o cadastro. Trata-se de quê, né? Então isso aqui também não são essas informações aqui também não são informações obrigatórias, né? Então ele vai selecionar se ele acha que é necessário. Vou colocar aqui outra doença. Tá? Considerações sobre a incapacidade, o grau, ele pode colocar se é leve, se é moderado, vou colocar moderado. Há elementos para a aplicação do nexo técnico epidemiológico, então ele pode clicar aqui e selecionar. Ele pode clicar aqui, né, e colocar esses elementos. Conclusão médica, tá? Então ele vai selecionar. A conclusão médica também é uma informação obrigatória. Então nessa tela a gente tem 2 informações obrigatórias: o CID e a conclusão médica. E ele vai ter que colocar, ele vai ter que dar alguma conclusão para essa perícia. Se o servidor está apto, né, ele vai colocar aqui apto ao trabalho e aí não tem mais o que fazer. Ele vai justificar, dar uma justificativa e salvar. Agora, se o servidor está inapto, tá, ele vai ter que colocar a data que essa pessoa vai iniciar a licença e a quantidade de dias de afastamento. Nesse caso, a perícia está sendo feita no dia 26 e eu coloquei como se o servidor tivesse dado entrada no dia 24. Isso quer dizer que se a gente colocar que a licença vai começar no dia 26 e ele parou de trabalhar no dia 24, ele pode tomar falta nesses 2 dias, né? Então, provavelmente o médico ele vai selecionar alguns dias retroativos, né? Para poder ele não levar falta. E aí vai dar a quantidade de dias de afastamento. Nesse caso, eu vou colocar 60. Automaticamente ele já diz qual data o servidor tem que voltar ao trabalho, certo? Na verdade, essa data é até onde ele vai ficar de licença. Isso quer dizer que após esse dia o servidor já volta ao trabalho, se ele tiver ok. Se não tiver ok, ele pode voltar para o Instituto e solicitar a prorrogação, né? Depois disso é só colocar uma justificativa. Por que ele está dando esses 60 dias? Ele vai colocar aqui a justificativa. E aí ele pode digitalizar, né, aqui o atestado, algum atestado novo que o servidor pode ter trago para essa perícia. Então ele pode digitalizar e colocar aqui, anexar, né, no sistema. Depois disso é só salvar. O sistema vai, se ocorreu tudo bem, o sistema vai dar a operação realizada com sucesso. E aí ele pode, né, imprimir o laudo, o comunicado ou a declaração. Algumas vezes não são impressos na hora lá da consulta, só é impresso depois, né? Então, basicamente isso para salvar o laudo. É só preencher, né, esse formulário, né, que são de informações que o médico ele vai conhecer, ele vai saber direitinho o que colocar aqui. E é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente.